E o trabalho da Vera no primeiro momento é quase como um trabalho onde ela pensa no suporte. De todos os nossos gestos, todas as nossas ações, elas se dão sobre suportes variados. Se dão no mundo. Né? Quer dizer, de alguma maneira, nós encontramos no mundo uma trava, um amparo. Lá que as coisas efetivamente acontecem. E ela se debruça sobre esse suporte, que é o suporte clássico da pintura. Ela se debruça sobre a lona, sobre o linho, sobre o tecido. E ela vai desfiando o tecido. Então há esse movimento muito curioso, que ao invés de simplesmente deixar ali impassível o suporte, fazer com que ele absorva o gesto, as ideias, aquilo que se deseja, que se pretende, que não necessariamente se deseja, ela tira dessa posição passiva e passa a trabalhar sobre ele, passa a cortá-lo, passa a fender, passa a abrir brechas, a abrir fendas, e aí com isso ela vai percebendo a maturidade, a tessitura, trabalhando com a tessitura do tecido, né? a trama feita pelas linhas. Tem esse sentido que é um processo de reconstrução da pintura, a partir da desconstrução da própria base da pintura, do suporte da pintura, que é o tecido. A gente vê aqui também, de alguma hora, referir nas diversas colunas, diversos tecidos que estão sobre o tecido. Né? Tecidos sobre tecidos. Tá? Então ela vai fazendo disso a sua base numa conversa que tem a ver, claro, você vai olhar para isso na história, por exemplo, com o Morandi, o Fontana. O Fontana, quando ele entra com a lâmina e aí ele corta, há uma fotografia do Fontana que é contemporânea àquelas fotos famosas do Jackson Pollock, onde o Fontana aparece diante de uma tela esticada, represada, e ele vem com um punhal no copo. Ao cortá-la, ele muda o estado da pintura. Ele já não é mais uma pintura que você tem. Você tem nessa fenda, nessa brecha, também um corpo, e também a pintura como sendo uma pele. Né? Então, claro, o trabalho dela lembre-se dessas ressonâncias. Ela abria isso numa fenda, uma brecha, mas também tem um sentido que é muito, com alusões que são muito curiosas, muito fascinantes. Que por exemplo, isso aí tem algo de uma cascata, de uma fonte, de uma coisa que verte, né? Verte as linhas, o tecido reduzido às linhas constitutivas e que vão minando essa base, esse corpo. Né? E esse sentido tem a ver também com a ideia de que qualquer ataque que você realiza sobre o mundo é uma instância de fetilização do mundo. Tem a ver com fecundação do mundo. Tem a ver com uma atitude de, portanto, algo como cópula, algo como um atravessamento de dois corpos, como um impulso masculino, um impulso feminino. Enfim, essa ideia que está também contida no próprio pincel. O pincel como um falo, um lápis como um falo, onde você semeia, onde você fecunda o chão que você está escrevendo, e aí as coisas vão germinando, as ideias vão brotando, e elas brotam na medida em que elas se arremessam no papel. As ideias elas não existem nesse estado latente, elas vão acontecer na dificuldade mesmo de fazer com que elas brotem, e aí é um embate seu no papel. Quer dizer, abrir fendas de pintura tem a ver também com a descoberta de como levar isso, levar essa discussão a um extremo. A ideia de que este é o universo a ser fecundado. E nós, com os nossos gestos, nós fecundamos o mundo. Quer dizer, porque uma coisa é nós ficarmos
digamos, refugiados, atorados em nós mesmos, sem nos arremessar para fora. Tem aquela ideia de que o poema, simplesmente pensado, ele não é um poema. Até que ele aconteça, você se arremessa para fora, e na hora que você se arremessa, você bate em alguma coisa, e esta coisa, ela é um parceiro seu no processo de evolução, que ela vai te ensinar certos aspectos que são fundamentais. Então, esse esforço de se jogar para fora, que é crucial dentro do processo. Então, ela trabalha com a pintura, que é um campo, que é um território, e esse campo ele é rompido, ele se abre, quando uma fresta, quando uma fenda, alguma coisa muito feminina também, a partir do qual você tem a erupção de sentidos. Você vai ali projetando, vai minando, como estamos dizendo, novos significados. Tá? Então o trabalho tem, efetivamente, como a gente vê, muita sexualidade contida. E tem muita sexualidade contida, mas não fosse, na medida em que você reduz o plano a uma linha que constitui, você evoca, e a partir desse resultado que a gente está vendo, o cabelo, o fio. Eu não preciso lembrar, talvez, aquela história da menina que é morta pela madrasta, assassinada pela madrasta, e o campo, os trigos que crescem no campo onde ela foi enterrada, quando o vento bate e ele ondula o trigo, ela canta, o trigo canta, dizendo que a madrasta foi a responsável pelo assassinato da garota. Trigo como os cabelos. Ou também como a própria Rapunzel, e aquela ideia de que é dos cabelos, através dos cabelos, que a mulher consegue, sair do espaço da torre onde ela está confinada. E aí a penetração do príncipe que está apaixonado e que escala até chegar nos seus cabelos. Lembro de um filme também do Manuel, não tenho certeza qual é o nome, mas no qual a mulher oferece-se ao homem, só voltando-se de costas para ele e deixando o cabeleireiro para que ele toque o cabeleireiro. Mas o cabelo ele foi esse dado não sei, talvez. Mas tem essa ideia, então, de alguma coisa que está brotando perpetuamente dentro da gente. Há uma exacerbação, há uma exorbitação. O corpo como sendo um território onde o tempo todo está brotando campo fértil. E aí isso lembra. As questões são muitas, porque, claro, a redução ao fio, do plano ao fio, do símbolo ao fio, é também um processo de regressão dentro da própria produção do fio, quando a gente fica imaginando o algodão, quando você descaroça o algodão, quando você tira o chumaço do algodão, quando você vai produzindo o fio a partir daí, e também levando-nos a considerar o fato de que esse é um ofício ancestralmente feminino, ancestral e feminino. Né? Se mais não fosse, você tem o cordão umbilical. Mas não fosse, você tem a aliagem que dá a Teseu, o fio mediante o qual ele não se perderá no labirinto. Como você também tem Penélope, que fica desfazendo o soldado, esperando o marido chegar, adiando o casamento, e os pretendentes deixando a porta, e é também o fio que Ulisses está percorrendo até chegar na sua amada. E há também, como eu cito no texto, as 3 pacas que fazem o fio da vida, que definem a duração de cada conflito. Quer dizer, fica muito curioso, porque conversando com a Vera, e aí ela me contou que a mãe dela produzia fios, quer dizer, em Portugal. Esse é um ofício que, portanto, estava dentro da família, e ela não... quer dizer, o que a gente busca? Isso é muito interessante, positivo.
é objetivo, ela tinha isso em mente quando começou a fazer tudo isso. É muito estranho, muito fascinante os percursos intrincados que nós realizamos. Seja como for, esse tipo de recuo que ela faz termina aproximando da mãe, que fazia a mesma coisa, de um outro modo e com outra finalidade, porque a finalidade era estritamente prática, era produzir fio para produzir o tecido. E ela está pegando o tecido e desfazendo para chegar no fio. Então, tomando esse suporte como base, e o suporte deixando de ser passivo para receber o resultado da ação, para ele mesmo, ou uma molécula dele, um elemento dele, o fio que constitui, virar motor, móvel da própria ação. E aí que ação, né? Porque você tem gestos que são contidos, comedidos. Comedidos são gestos mais equilibrados e regulares, são gestos feitos à régua, ou gestos que aspiram à régua, gestos que mimetizam a própria régua. Estava conversando com a Carminha, que ela tem um vídeo dela que ela realiza um círculo à mão, absolutamente perfeito, para ser feito à mão. Claro que existe um tremor, e daí é o que torna diferente e tem uma qualidade diferente do feito ao compasso, que usa um instrumento qualquer. O instrumento ele é uma espécie de democratização, ele facilita o processo, né? Mas ele nunca será igual ao movimento feito pela mão mesmo. Isso tem um tremor. Mas assim, no dia que você faz esse gesto e tenta fazer com que seja o mais regular possível, você está aspirando a uma precisão, a um desejo de precisão. E tem outros gestos que não, são gestos mais transbordados, desbordados, gestos em que a mão não é, por exemplo, educada, né? Em que a mão tenta se liberar. Então, são gestos realizados com a mão esquerda, gestos que têm a ver com uma garatuja, alguma coisa que está, que é descuidado. O descuidado interessa, o erro interessa, o desvio interessa, né? A exceção interessa, o desregramento interessa. Tanto quanto a norma, até que o desregramento vira eles também um regramento, e aí a gente está sempre perturbando, sempre ampliando o campo da ação. Porque ela introduz o ato do regastar, né? Do chicotear. Esse tipo de gesto, ele eu não conhecia. Isso não é pouca coisa. Porque aí você tem que inventar. Nós vimos aqui na Rede que percebeu essa conversa, né? É muito impressionante o modo como você ativa, quer dizer, também concentrado numa linha. A linha ela é simultaneamente cor, a linha é simultaneamente ativa. Né? E aí é bonito você imaginar que ela abrange, então, a parte dura do chicote, cabo do chicote, e a linha ela se desenvolve no espaço, e ela atinge só na ponta, ou ela atinge por igual, ou ela atinge do perto do cabo até o final do cabo. Você vai percebendo que tem nuances. E a gente vai percebendo nela, no processo artístico, nós vimos isso aqui, mas é claro que, olhando mesmo, sem ter artista por perto, nós tentamos instintivamente recuperar quais foram os gestos que produziram isso. Desgastada, a tinta meio que se perdeu. Então, vai criando situações que são mais ou menos emaranhadas, mais ou menos grossas, mais rápidas, mais densas, mais dramáticas, mais suaves, mais emaranhados, menos emaranhados, mais penteados, de tudo aqui, né? E bonita essa ideia de que a pintura ela acontece no tecido, mas não apenas no tecido. De resto é uma lição que os artistas nos dão, né? Quer dizer, aquilo que se faz no campo quadrangular, ele é quase uma condensação do que acontece nas nossas vidas. Todo o nosso problema é que a cada dia, a cada momento, nós estamos diante de algo a ser feito.
E frequentemente preferimos não fazer. Frequentemente preferimos adiar. Temos medo de fazer, para não errar. Então, neste campo, o artista que está diante do campo branco, ele encarna essa situação, que é uma situação cotidiana, vivida por cada um de nós. Todos nós passamos por isso cotidianamente. E ela ultrapassa o campo da pintura. Mas a pintura ela não é só este lugar quadrado, não é este campo isolado, não é este campo que está fora do mundo. Vale como metáfora, como o que acontece com o resto do mundo. Mas aqui, não sei se você já havia feito isso, mas aqui você invade todo o espaço, vai para a parede e não só extrapola, ultrapassa o campo demarcado do quadrilátero pictórico, como a própria pintura ela vai se desfazendo em camadas, ela vai caindo nos pés, tá? Mostrando que tem um movimento de profundidade, como tem movimento da esquerda para a direita, do alto para baixo, né? Ou seja, nós somos os nossos gestos, nós somos as nossas ações. Nós seremos julgados, amados, condenados, vilipendiados pelas nossas ações. E as nossas ações, elas serão sobrepostas por outras ações que nós iremos fazer. A trajetória, uma trajetória de vida, é simplesmente um elenco muito variado, ou não, pode ser monótono, de gestos. Então, acho que ela consegue retomar e ampliar uma discussão que estava colocada, que era o problema do gesto, que era o problema da ética do gesto, da importância do gesto, considerarmos isso como sendo uma questão fundamental, porque tudo é gesto. Ela consegue fazer isso, a meu ver, de um modo surpreendentemente inovador.